Você foi pra rádio porque estava querendo música ou você gostava também? Na verdade, eu falei que a rádio foi um presente que surgiu através da minha carreira na música. Dando uma entrevista numa rádio AM, eu citei que eu tinha trabalhado, tive uma breve experiência em São Paulo, né, numa emissora menor até lá, e eu comentei durante a entrevista que eu fazia alguns trabalhos de locutora, né, mas eu nunca tinha atuado no rádio mesmo, assim. E na hora que eu saí do ar, o diretor da rádio AM falou, fala comigo daqui a pouco que você é locutora. Eu era, mas não tinha, não tinha formação nenhuma. E daí surgiu a oportunidade de eu fazer um teste. Isso era uma quarta, o dia que eu dei a entrevista. Na sexta eu fiz a entrevista para a vaga. Na segunda-feira eu comecei e eu ia ficar 3 meses, porque a locutora tinha se candidatado a vereadora, a oficial. Entendi. E não sei se ela não voltou, se não voltaram, eu fiquei 13 anos. Ela ganhou ou não? Não. Puta, aí... Não, e bobeou. acabou que eu fiquei 13 anos, né? Eu fazia um programa das 9 da manhã à 1 da tarde, uma das maiores rádios lá da região. A gente tinha uma média de 1.200.000 ouvintes. E foi, assim, também deu uma projeção muito bacana para a Elis artista, para a Elis cantora, que levou um tempo até o pessoal assimilar, que é a Elis... Just, né? Era a cantora, era a mesma que estava ali no rádio. Mas quando o pessoal entendeu, foi assim, foi uma soma muito bacana também. Você manteve os 2 trabalhos? Mantive. Você não parou de cantar? Não, eu por muito tempo eu conciliei a vida na comunicação com a música. Até porque sempre deu, tinha a oportunidade de falar, minha agenda ali no ar. Podia. Então podia, o pessoal e todo mundo já, não tinha como separar as duas. Então, assim, foi uma soma muito bacana, agregou bastante, me deu uma visibilidade, até os eventos, festa do peão, tudo que tinha, eu que estava ali no palco representando a rádio. Tanto que uma das viradas de chave, eu até brinco, em 2011, teve na festa do peão de Piracicaba, tinha o show do Jorge Mateus, e eu que fui fazer palco aquele dia. E daí entrei no camarim para levar os ouvintes que tinham sido sorteados. E numa entrevista ali com o Jorge, com os meninos no camarim, falei, gente, além de locutora da rádio, eu sou cantora e eu sou muito fã de vocês, né? E ele falou, jura? Pô, então canta uma moda com a gente aí no palco. E fazia 1 mês que eu estava na rádio, nem isso, acho. E eu cantei junto com eles, lembro até hoje, a música Romance. E acordei no outro dia com o meu Facebook, o Instagram acho que nem tinha naquela época ainda. O meu Facebook, assim... explodindo de mensagem, foto, e eu não estava com celular, não estava com nada ali, porque eu só fui para levar os ouvintes. E foi também aí que o pessoal entendeu que a Elis radialista era a Elis cantora. Aí foi, assim, uma virada de chave muito positiva. Você falou dos projetos que você teve, que você participou. Você virou a cantora solo quando? 11 você já existia como solo? Solo, eu já era solo. No meio dessa trajetória, eu fiz uma dupla com um amigo, na época até, que trabalhou comigo no Hop Hari. E foi muito bacana, a gente fez muitos shows, e era um show diferente, a gente dançava, o show era coreografado, então era no auge ali do Cristiano Araújo, né? Então era Taeme Thiago. E daí por um período deu super certo, até que ele falou, Elis, eu preciso ir embora para São Paulo, ele né, teve uma mudança ali de visão também, de pensamento, de propósito. Eu falei, até chamei ele de parceiro até hoje. Não, parceiro, tá tudo bem, né? Vamos embora. E até então eu que vendi os shows, era aquela, né? Eu assovio, chupo cana e vai tudo ali. E eu falei, não, tá tudo bem, só me fala então, a gente precisa cumprir algumas agendas e tá tudo certo. E daí foi um período, assim, 2014 mais ou menos. A gente teve 1 ano e meio de dupla. Aí eu segui solo como já era anteriormente, né? E parar mesmo, você nunca parou? Nunca parei. Nunca parei. É muito bom, porque você fala como radialista mesmo, né? É muito bom. As pessoas falam desmontar, mas tão não sai. mal. Mas é muito bom o jeito de projeção. Ai, que bom. Uns 13 anos, não é? Você falou? 13 anos. E era de tarde, né? Você falou? De manhã, das 9 da manhã à 1 da tarde. Você dava bom dia, então. Dava bom dia, tinha que estar animada mesmo. Tinha que estar. Despertava o povo lá. Então, você, quando... Só saindo um pouquinho do assunto. Tranquilo. Quando você acordava, por exemplo... Tem dia que eu entrevisto aqui que tá dando 1000 problemas, mas você tem que parecer muito Tocar bem. o barco, Pra rádio, como que é? Porque na rádio tem que estar muito feliz, né? O bom dia tem que ser meio... Tem. E o engraçado é que os ouvintes percebem, como é tudo ali, ao vivo, não tem edição, né? Não tem nada. E tudo ao vivaço ali. Os ouvintes percebem na voz da gente. Assim, se você não tá bem, teve até um período ali. Meu pai, ele faleceu em 2020, acho que foi. No início ali da pandemia, antes de estourar mesmo a pandemia.
E ele ficou 23 dias internado. Nesse período, eu ia trabalhar todo dia. Eu ficava à noite com ele, minha irmã de manhã, durante o dia. E eu ia trabalhar e, né, a gente descobriu, né, que no caso, quando deu o diagnóstico mesmo, eu estava no rádio. Eu lembro até hoje, eu chorando e falando, e as lágrimas, foi bem... Mas eu acho que isso traz até uma... Eu falo assim, é a gente passar, né? Eu falo que... Eu até brinco que eu não vejo dificuldade. Eu falo que, assim, existem obstáculos para a gente superar. E tem dias que a gente realmente não está ali, né, com a cabeça, mas eu acho que são testes, eu acho que a vida põe para a gente aprender também a lidar. Até com essas intercorrências, né? E ali... A gente tinha que estar bem não só por mim, né? Mas por tanta gente que estava ali ouvindo. E a gente, quando eu me desliguei do rádio, quando eu saí, eu fiz um último programa para me despedir. E daí a gente entende o propósito, né? De muitas coisas. Ouvintes que mandaram mensagem, uma delas, assim, que me marcou e me emocionou muito quando eu ouvi, ela falando, eu tenho um filho autista, esquizofrênico. Ela mandou isso no áudio. E ela se emocionou. E você era a alegria da minha manhã, tipo. Então, aí eu falo, a nossa força passa para as pessoas também, né? E eu falo que isso é uma das coisas que também me ensinou muito, né? A gente enxergar o lado positivo mesmo quando às vezes você não tá, né? Você fez a pandemia? Você fez rádio da pandemia? Durante a pandemia toda. Então aí foi escola. Foi escola. Então, e foi o que acho que me manteve também. Meu pai faleceu uma semana antes de parar tudo. Mas de Covid? Não, nós descobrimos um tumor no fígado que já estava avançado, não tinha o que fazer. Então, assim, na pandemia, estava todo mundo vivendo aquele mesmo desespero, né? E tanto que não era todo mundo da rádio que estava trabalhando, era eu e mais acho que 1 ou 2 locutores, e a gente se revezava para não ficar o tempo todo circulando, porque estava todo mundo desesperado, né? Uhum. E não tinha show, parou tudo, né? Então, o que me manteve ali em movimento foi a comunicação, foi o rádio. Esse assunto surgiu aqui em algumas entrevistas esses dias, sobre a rádio ter ficado forte de novo, não, mas se manteve forte para o sertanejo. E muita gente que é de rádio que vem fala que esse é o grande lance que não consegue substituir, que é fazer companhia, né? A internet ainda não consegue, a televisão não consegue, e o rádio consegue, né? A pessoa... Eu acho que aproxima muito, e eu falo todo pé na estrada que eu sempre fui apaixonada pelo rádio. A minha mãe ouvia rádio, eu memória de criança, assim, acordava, minha mãe fazendo almoço, meu pai levar no trabalho, tipo, 5 horas da manhã ela cozinhando, o rádio ligado já. Então, o rádio sempre fez parte da minha vida, tanto quanto a música. O rádio veio da minha mãe e a música veio do meu pai. E realmente é isso, essa companhia, essa proximidade. Você é amigo de pessoas que você nem conhece. E o quanto ele leva adiante a música, os trabalhos, notícia e tudo mais, né? Como comunicador, você também acha que compactua disso. Porque é o que mais chega a todo mundo. É extremamente acessível e eu acho que fortalece cada vez mais. Você ficou até que ano na rádio? Eu saí há 2 anos, nós estamos em 2025, 2023. Final de 2023 eu saí. O jornalismo você escolheu por quê? O jornalismo sempre foi uma paixão, né? E na época eu acabei não fazendo, né? Meu pai não tinha condição de pagar e eu falava, ou eu continuo na música e vou fazendo as minhas coisas, trabalhava, né, com outras coisas também, já fui gerente comercial, sempre estava ali no meio. Uhum. E a música junto. Eu chegava na rodoviária, na época eu nem dirigia. Eu chegava na rodoviária com a minha mala e ia direto para a loja que eu trabalhava. Então, sempre a música fez parte da minha vida. E na época da comunicação mesmo, eu falo que veio como um divisor de águas, porque eu fiquei mais próximo de viver só da música, né? Então, acho que tudo veio no tempo que tinha que ser, assim, toda essa transição que aconteceu também. E você estava falando, a gente falou do rádio, o lance de ser atriz também importa, né? Porque tem que fingir, às vezes. Não, e aprende, eu acho que sim, principalmente expressão. Eu era uma pessoa que tinha muita vergonha. Eu estava ali, jogava a bola na minha mão, eu fazia. Mas eu sempre tinha uma vergonha de me expressar. Então, eu ia cantar, não queria abrir muita boca. Vou mostrar minha boca grande. Então, no teatro, a Elis, a atriz, ela trouxe esse poder de expressão, eu falo. Então, quebra eu falo aquelas amarras que a gente fica. Não, eu tenho que ser mais... Não, e no palco você pode, né? Eu tenho um pouco. Verdade? Bastante. Eu tinha muito. E no Hopi Hari, acho que isso deu uma
mudada. Porque ali eu lembro que tinha algumas dinâmicas, um monte de atores, e eu não era atriz. Eu era cantora. Então, no palco eu tinha a interpretação, mas eram tudo mais recatado, assim, movimento menor. E daí ali eu aprendi. Então, nossa, eu vejo vídeos. E quando eu comecei lá atrás, embora dançasse com os bailarinos também, era tudo pequenininho. E ali eu aprendi que eu podia, não tinha problema. E hoje eu falo com a mão, com o braço, com tudo, né? Tudo. E tudo isso veio com a parte artística mesmo, de artes cênicas. A Elisa atriz, eu até brinco.